Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2020. Este é o programa da Defenda PM, transmitido pela TV Osasco e pelas redes sociais. Eu sou o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação, e seguimos com o nosso formato especial do programa, em razão da quarentena que vivemos em São Paulo. Como sempre fazemos, seguem nossas homenagens àqueles que têm se sacrificado para termos uma quarentena menos estressante. Nossas saudações aos policiais militares e demais profissionais da área de segurança, aos médicos, enfermeiros e demais funcionários da área de saúde, aos caminhoneiros, frentistas, carregadores e entregadores, aos agricultores e feirantes, aos motoristas de ônibus, metroviários, ferroviários, aos taxistas e motoristas de aplicativo, aos funcionários das padarias, farmácias e mercados, aos operários, técnicos, engenheiros e profissionais em geral, que continuam produzindo, transportando e distribuindo produtos e alimentos. A vocês, nossa gratidão por tornarem menos difícil a nossa permanência em casa. Sejam bem-vindos. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00 em laboratórios de primeira linha, cinemas em rede nacional com até 60% de descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até 4 dependentes. Por menos de 60 centavos dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado Defenda PM, você pode se associar à Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011 3145 5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. Como anunciei na semana passada, já está no ar a nossa nova plataforma de serviços da Defenda Conecta. Convido a todos para conhecerem os serviços oferecidos. Acesse defendaconecta.com.br e clique no ícone da Conecta Life. Na página da Conecta Life você vai navegar e terá acesso a diversas possibilidades. Para conhecer o sistema de saúde, clique em Conheça a Conecta Life Saúde. Todos os serviços de saúde estão agora unificados nessa plataforma, que oferece mais de 20 mil médicos e laboratórios em todo o Brasil. Nessa página você poderá ter acesso aos médicos, exames e outros serviços disponibilizados. São médicos de várias especialidades, com consultas a valores significativamente baixos, e pacotes de exames a preços que você poderá pagar. E poderá ter acesso ainda a serviços adicionais que são customizados especialmente para as suas necessidades, como o de telemedicina, por exemplo, disponível na plataforma para que você possa, nessa época de quarentena, sair o menos possível de casa. Acesse www.defendaconecta.com.br e confira. Aproveite e se associe ao Defenda Conecta. Todas as pessoas podem se associar. Não é necessário ser policial militar, tampouco oficial. Conforme anunciamos no programa passado, foi promulgada a Lei Estadual 17.263, de 30 de abril de 2020, que autoriza a transferência para a conta única do Tesouro Estadual de saldos positivos de fundos especiais de despesa do Estado.
Um veto do governador a um dos parágrafos do artigo 1º dessa lei incluiu o FEPOM no rol de fundos a serem utilizados para cobrir despesas outras constantes da lei orçamentária anual e para suportar créditos adicionais do próprio orçamento. A Defenda PM, por meio de seus associados, mobilizou os deputados para que houvesse a derrubada do veto do governador. O Poder Executivo reagiu rápido e escalou seu líder na Assembleia para gravar um vídeo no qual dá garantia de que o FEPOM não será utilizado. Confira como foi a fala do deputado Carlão Pignatari. O governador não vai mexer no fundo da Polícia Militar e no fundo do Bombeiro. Isso é compromisso com as forças de segurança pública de São Paulo. Nos bastidores da Alesp corre a informação de que o veto não será votado e que a lei continuará como está. A Defenda PM irá acompanhar a promessa feita pelo deputado Carlão Pignatari em nome do nosso governador. O problema é que muitas das promessas do governador João Dória não estão sendo cumpridas. Mas diante desse cenário que foi colocado, é o que nos resta. Afinal, é sabido que o governador tem a Assembleia nas mãos, ou seja, os deputados, ou a maioria deles, votam com o governo, o que facilita a vida do Executivo. Governador, fica aqui um pedido. Não use o dinheiro do cofrinho dos policiais militares. Esse dinheiro é deles, eles que contribuíram para estar ali. O atual comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina e presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, Coronel PM Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, está sendo cotado para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, por escolha do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A possibilidade foi comemorada por entidades da Polícia Militar, como a FENEM, a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, e pela própria Defenda. Ela também foi comemorada pela Frente Parlamentar Mista de Segurança Pública, da Câmara Federal, presidida pelo deputado paulista Capitão Augusto. Araújo Gomes teve atuação destacada na reforma da Previdência, em que ficou instituído o sistema de proteção social dos policiais militares e bombeiros militares. Há outras demandas muito importantes pela frente. Dentre elas, a aprovação de uma lei orgânica das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, o estudo do ciclo completo de polícia e da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pelas polícias militares. Na nota de apoio à possibilidade de escolha, a Defenda PM destacou a capacidade técnica do coronel Araújo Gomes, da sua liderança, que é nata, a empatia e o compromisso com a causa pública. A Defenda PM ainda cumprimentou o presidente Bolsonaro pelo acerto dessa possível escolha. Na semana passada, falamos sobre a votação do PLC 039 na Câmara. Esse projeto substitui o PLP 149, chamado Plano Mansueto, que tem como objetivo o socorro aos estados justamente nessa época de pandemia. A Câmara, ao receber o projeto de lei que veio do Senado, fez várias alterações e, em razão disso, ele retornou ao Senado, que revisou mais uma vez as alterações propostas pela Câmara. Dentre tantas indas e vindas, muitas alterações acabaram acontecendo. Umas foram propostas e aceitas, outras não. Eu vou tentar aqui fazer um resumo da situação dos militares estaduais com a lei conforme o texto traz atualmente. No texto aprovado pelo Senado e enviado para a sanção presidencial, temos que destacar alguns pontos. No artigo 8º estão dispostas as vedações aos entes federativos para que façam jus ao auxílio previsto na lei. Ou seja, os entes federativos têm que se adequar a essas vedações propostas pela lei para poderem receber o valor que está estipulado nela. Vamos citar aqui as que são elencadas ali e ressaltar as que impactam diretamente no policial militar. Então, conceder vantagem, aumento, reajuste ou readequação de remuneração a membros dos poderes, órgãos, servidores e empregados públicos e militares. Isto está vedado. Também está vedado criar cargo, emprego ou função que implique em aumento de despesa. Também está vedado alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Outra vedação é admitir pessoal, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa.
e outras, entre as quais a prestação temporária de serviços militares e a contratação de alunos de escolas militares. Também está vedado realizar concurso público, exceto para os itens citados anteriormente. Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas e representação de qualquer natureza. Está vedado também criar despesa obrigatória de caráter continuado, adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da inflação medida pelo IPCA e um ponto importantíssimo para os militares estaduais. Está vedada a contagem do tempo de serviço como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com o pessoal em decorrência de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo efetivo para a aposentadoria e quaisquer outros fins. O que é importante a gente frisar aqui? Para os militares estaduais e outros profissionais que estão elencados lá no parágrafo 6º da lei, não se aplica o disposto no inciso 1º, que é conceder reajuste, e no 9º, que é esse que eu acabei de ler agora, sobre a contagem de tempo. Essas são ressalvas que permitem a aplicação desses benefícios, vamos assim dizer, a concessão de aumento e a contagem de tempo, para os militares estaduais e outros profissionais que estão elencados lá especificamente no parágrafo 6º. Tem duas ressalvas da ressalva. A primeira é em relação à concessão de reajuste, porque não se pode usar o dinheiro que é repassado pela União para conceder esse reajuste. Então, os caixas dos entes federativos, do Estado e do município, têm que estar muito bem para que eles possam dar efetivamente esse reajuste. Não pode usar o dinheiro do governo. Outro ponto. Aí serve tanto para o reajuste quanto para a contagem de tempo. O texto traz um condicionante, que é estar diretamente envolvido no combate à pandemia da Covid-19. Aqui é que pega um pouquinho, porque vai ser interessante ver as interpretações que serão dadas a esse condicionante. Vamos só alguns exemplos aqui rápidos para a gente poder entender a complexidade disso. Um policial militar que trabalha no Copom, por exemplo, ele está abrigado por essa exceção? Eu acho que está, mas quem for aplicar isso vai ter que definir. Aquele que se infectou com o coronavírus, trabalhando lá no 01, fazendo policiamento, e agora está afastado, ele vai se enquadrar nisso ou vai ser penalizado? Vou fazer uma perguntinha capciosa, vai. Aquele policial militar que trabalha na segurança do governador, ele está envolvido aí na questão do combate ao Covid? Então, quem aplicar isso, quem for regulamentar essa aplicação, vai ter que se ater a esses detalhes. Eu frisei um ponto lá no comecinho que eu falei atualmente, né? O texto atual. Por que eu frisei isso? Porque o presidente ainda pode vetar em todo ou em parte o projeto. E o presidente tem se pronunciado sobre alguns vetos que atingiriam talvez os militares estaduais. Nesse sentido, a FENEM se manifestou pela manutenção do texto aprovado, ressaltando a excepcionalidade dos serviços prestados pelas categorias elencadas no parágrafo 6º da lei, justamente as principais atingidas por um veto presidencial que impossibilite a concessão de reajuste e principalmente para a contagem do tempo de serviço. Ainda não foi nessa semana que essa novela se encerrou, e talvez nem se encerre com a sanção, pois se houver algum veto, ele poderá ser derrubado no Congresso. Um ponto importante que é em relação aos veteranos. A interpretação vigente até agora é que nada vai afetar os veteranos. A Defenda vai continuar acompanhando todo esse desenrolar dessa lei. Um outro ponto importante aqui, principalmente para São Paulo, no último dia 4 de maio, o governador João Dória editou o decreto 64.959, que instituiu a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em espaços públicos, abertos e no interior de estabelecimentos que executem as atividades essenciais. No interior desses estabelecimentos, tem que usar máscara os consumidores, os fornecedores, os clientes, os empregados e colaboradores. E também nas repartições públicas. Dentro das repartições, quem tem que usar? A população, os agentes públicos, os prestadores de serviços e particulares. Essa obrigatoriedade do uso de máscara
durará enquanto vigia o decreto de quarentena. E a fiscalização, conforme estabelece o próprio decreto, caberá nos espaços públicos aos municípios. Teve uma série de dúvidas essa fiscalização pelos municípios. E o governador, numa entrevista coletiva, foi categórico em dizer que a incumbência da fiscalização não será da Polícia Militar. Confira aí o que o governador disse. Mas eu quero enfatizar que esta orientação, a determinação por decreto da obrigatoriedade de máscaras, quem deverá fazer o acompanhamento é a Prefeitura Municipal, 645 municípios do Estado de São Paulo. Isso não será feito pela Polícia Militar, e sim pelos prefeitos, na utilização dos mecanismos que entenderem adequados para esta fiscalização, seja com o serviço de proteção sanitária, seja com o serviço de saúde, seja com a guarda municipal, e apenas em caso extremo, se necessário, com o apoio da Polícia Militar. Mas não será tarefa da Polícia Militar de São Paulo, nem na capital, nem em qualquer outra cidade do Estado. Assim está expresso, aliás, no decreto que foi publicado no Diário Oficial. Já no dia 8 de maio, o governador anunciou que a quarentena será prorrogada até o dia 31 de maio. Ele frustrou expectativas de uma abertura gradual a partir do dia 11, conforme ele mesmo havia anunciado anteriormente. Uma outra medida adotada agora aqui na esfera municipal da capital de São Paulo tem causado muita discussão. É a ampliação do rodízio. De acordo com o decreto municipal 59.403, de 7 de maio de 2020, o rodízio municipal de São Paulo, que estava suspenso anteriormente e restringia apenas o tráfego de 20% dos veículos por dia, conforme uma tabela de finais de placa, esse rodízio só valia, inclusive, em alguns horários e para regiões pré-estabelecidas, e somente de segunda a sexta. Ele foi ampliado e a restrição agora passa a ser de 50% da frota nas 24 horas do dia e na cidade inteira. Agora, de acordo com o decreto, nos dias pares rodam veículos com final de placa par e nos dias ímpares, veículos com final de placa ímpar. Essa medida ela vem na sequência de uma tentativa feita pelo município de São Paulo de reduzir o volume de carros nas ruas. Essa tentativa foi por meio de bloqueios em grandes avenidas, que dão acesso principalmente ao centro da cidade. A utilização desses bloqueios não durou 2 dias, visto que gerou congestionamentos gigantescos que atingiram não somente as pessoas que, teoricamente, poderiam ficar em casa, como pretendia o prefeito de São Paulo, mas atingiu também veículos de emergência e profissionais da área de saúde, e por que não falar também da área de segurança, que acabaram sendo impedidos de chegar aos seus destinos. A medida de ampliação do rodízio irá valer a partir do dia 11 de maio, a partir de hoje, sem data para acabar. A intenção é restringir o número de pessoas em deslocamento e atingir o tão desejado índice de 60% de isolamento social. A Prefeitura, embora não tenha conversado muito bem com o Estado, conforme ficou mostrado ao longo da quinta e da sexta-feira passada, diz que preparou a rede de transporte público para atender à elevação da demanda. Mas, conforme se viu em várias outras medidas adotadas anteriormente pela própria Prefeitura, a prática acabou se revelando muito diferente da teoria. O Ministério Público de São Paulo deu 48 horas para que a Prefeitura esclareça vários pontos desse decreto, entre eles o motivo da ampliação do rodízio e como foi dimensionado o aumento de transporte público para não gerar justamente aglomeração no transporte público. Algumas categorias poderão se cadastrar para ficar isentas do rodízio, conforme prevê o próprio decreto. São categorias ligadas à área de saúde, como médicos e profissionais ligados à área de saúde efetivamente, inclusive que trabalham dentro de hospitais. No caso desses funcionários que trabalham dentro de hospitais, caberá aos seus empregadores comprovarem essa situação de isenção e acabarem realizando um cadastro dos veículos dos proprietários junto à Prefeitura, para ficar isento do rodízio. Os policiais militares e demais profissionais da área de segurança pública e da segurança privada também estão isentos, de acordo com o decreto. No caso da polícia, caberá à própria PM, de acordo com aquilo que foi estabelecido, informar os veículos de cada integrante.
A Polícia Militar já divulgou nas suas redes e na sua intranet a norma que ela vai aplicar dentro da instituição. E já também disponibilizou um link para cadastramento dos policiais, dos seus veículos, etc. Esse link é acessível justamente pela página da intranet. Então, você que é policial militar, confira aí e faça o seu cadastro para poder utilizar seus veículos dentro da capital de São Paulo nos dias em que ele, teoricamente, não rodaria. Nós vamos continuar acompanhando aqui, obviamente, e vamos torcer muito para que essa medida não traga transtornos, muito pelo contrário, salve vidas. Nós vamos falar hoje mais um pouquinho sobre a missão humanitária que a Polícia Militar de São Paulo está desenvolvendo nessa crise de pandemia. Já citamos vários exemplos aqui, trouxemos várias informações. A informação de hoje, ela é regional, é daí da área de Osasco. Os batalhões sediados em Osasco, o 14º Batalhão e o 42º Batalhão, estão realizando diversas atividades voltadas ao auxílio dos mais necessitados. Uma dessas ações foi realizada na última sexta-feira, dia 8 de maio. Acompanhe aí numa reportagem realizada pelo jornal regional da nossa TV Osasco, que acompanhou as equipes da Polícia Militar e gentilmente nos cedeu essas imagens. Começando hoje de manhã, dia 8 de maio, uma ação social em apoio ao SESI, que teve uma iniciativa muito bacana de fornecer alimentação às pessoas carentes nessa situação de isolamento social. E nós estamos também com os parceiros, os moradores de ruas e seus cães que nos ajudam, saindo agora para retirar essa alimentação e entregar às pessoas vulneráveis que estão nas ruas. Então, além de entregar alimentos, vamos aproveitar e fazer um pouquinho da patrulha canina, alimentar também os cachorros de rua, entregar um kit de higiene aos moradores de rua e teremos também o apoio dos PMs da Alegria do 36º Batalhão. É isso aí, nesse momento que nós precisamos de união, de força, de solidariedade. São poucos que fazem isso, porque a maioria são alguém que são pessoas ruins, acabam judiando da gente, pra gente ser morador de rua, mas vocês vieram fazer a paz e trazer alimentação. Deus abençoe. Nós queremos agradecer a parceria do SESI, moradores de rua e seus cães, MRSC Osasco, que juntamente com o 14º Batalhão de Polícia Militar, os PMs da Alegria, que pertencem ao 36º Batalhão, participaram dessa ação social, onde nós distribuímos mais de 100 marmitex, produtos de higiene pessoal e ração para os cães dos moradores de rua. Agradeço a parceria de todos aqueles que puderam colaborar. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Ações humanitárias e distribuição de alimentos aos moradores de rua têm sido comuns, felizmente, principalmente nesse momento de extrema necessidade. Embora tenham sido comuns, elas infelizmente ainda não atendem a todos que realmente precisam disso. E é muito gratificante ver que policiais militares estão fazendo a sua parte nesse momento tão grave. Já a patrulha canina, que foi citada na reportagem aí, foi idealizada em virtude da decretação do isolamento social. Por quê? Porque muitos animais que vivem nas ruas eram alimentados por lojistas nas áreas comerciais e agora essas áreas comerciais estão fechadas. Além disso, outros cães foram abandonados por seus donos durante esse momento de dificuldade e acabaram aumentando a população de animais de rua. Nesse meio tempo, o 14º Batalhão ganhou um saco de ração que foi deixado numa viatura. E aproveitando que as aulas estavam suspensas, os instrutores do PROERD passaram a patrulhar preventivamente as ruas de Osasco. Foram esses instrutores do PROERD que começaram a distribuir alimentos quando viam algum cão que estava na rua. Eles paravam, serviam água e serviam ração durante o próprio patrulhamento. Essa ação rapidamente se multiplicou. Uma outra viatura lá da área da 3ª Companhia de Osasco também começou a fazer esse mesmo procedimento. Toda vez que via um animal necessitado de água e ração, parava e alimentava esse animal. Obviamente que isso entre intervalos de ocorrência, não houve qualquer tipo de prejuízo ao serviço operacional. Esses trabalhos foram divulgados nas redes sociais
E a ação acabou ganhando parceiros que voluntariamente doaram ração para que os policiais pudessem fazer isso. A ação ainda se fortaleceu mais com a parceria com a ONG Moradores de Rua e Seus Cães, lá em Osasco. Essa ONG forneceu vermífugos, coleiras antipulga, anticarrapato e os animais passaram a ser atendidos melhor ainda. Caso você, morador de Osasco da região, deseje apoiar essas ações da Patrulha Canina, pode encaminhar sua doação ao 14º Batalhão, que fica lá na rua Rua Líbero Carnicelli, 433, na Bela Vista, em Osasco. Fica aqui meus parabéns aos policiais militares de Osasco por essa iniciativa e realização. E aproveitando que estamos falando sobre a Polícia Militar, temos que passar uma informação importante aos nossos veteranos e pensionistas. A SP-Prev publicou a Portaria 166, de 5 de maio, pela qual prorroga a suspensão da obrigatoriedade do recadastramento dos inativos e pensionistas civis e militares. De acordo com a portaria, fica mantida a suspensão da obrigatoriedade de recadastramento pelo prazo de 60 dias. Então, a partir de 5 de maio, 60 dias. Após esse prazo, se não for feito o recadastramento, ocorrerá a suspensão do pagamento do benefício, até que seja regularizada a situação. Então, veterano, pensionista, fique atento aos prazos, para não sofrer cortes nos seus benefícios. Antes de encerrar nosso programa, não custa lembrar novamente sobre as recomendações para esses tempos de coronavírus. Fique em casa o máximo que puder. Se tiver que sair de casa, use máscara. Mantenha os idosos isolados, mas não abandonados. Prestigie o comércio do seu bairro. Lave sempre as mãos com água e sabão ou, na ausência deles, use álcool gel. E lembre-se, estar isolado não é estar sozinho. Estamos todos juntos nessa jornada e a distância é somente física. Adote essas medidas não porque esse ou aquele político pediu. Faça isso por você e por aqueles que você ama. Uma boa semana, fiquem em casa o tanto quanto puderem e se cuidem.